Olá, meus amados irmãos, que alegria mais uma vez poder me unir a vocês em oração a cada manhã. Velai comigo, momento em que nós estamos orando os salmos. Orar os salmos é uma maneira de nós orarmos com as palavras que o Senhor nos dá, com a certeza que somos atendidos por Ele. Hoje chegou o momento de nós orarmos o Salmo 19. Este salmo é um salmo tão precioso, eu particularmente tenho um carinho muito grande, gosto muito, porque neste salmo nós vemos a obra criada e a perfeição da lei de Deus. E o texto-chave que eu quero deixar para vocês é: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. É o primeiro versículo deste Salmo 19. Portanto, nós estaremos refletindo sobre a grandiosidade da obra que Deus realiza e a perfeição da lei de Deus. A palavra do Senhor é perfeita, a palavra do Senhor restaura a alma, a palavra do Senhor dá alegria aos simples. Pois bem, eu não sei, obviamente, as lutas que cada um vive, né? Eu tenho as minhas, certamente você tem as suas. Os momentos difíceis não poucas vezes nos cercam, mas nós temos uma certeza que nós podemos nos banquetear, orarmos a Deus e desfrutarmos da presença dEle, sabendo que o Senhor é quem cuida de nós. Privilégio mais uma vez. Eu espero fazer uma leitura deste salmo e mais uma vez eu convido você a estar com o coração aberto, sabe? Abra o seu coração, se derrame diante de Deus. E à medida que farei a leitura deste salmo, você se aproveite de cada uma dessas palavras e faça dessas palavras a sua oração. Que você possa meditar e essas palavras entrem no seu coração e seja como bálsamo e motivo de exaltação ao Senhor, de você se maravilhar com a obra que Ele criou, que Ele está fazendo ainda no coração daqueles que temem também. A obra criada manifesta a glória de Deus e a redenção de igual maneira nos apresenta que pela lei perfeita somos restaurados por Deus. Maravilha! Privilégio mais uma vez. Portanto, apresente suas necessidades diante de Deus enquanto farei a leitura deste salmo. Em reverência, em temor, você esteja atento a cada uma dessas palavras e eu peço, se você puder, abra sua Bíblia, caso contrário, você pode simplesmente fechar os olhos ou simplesmente se deleitar, meditar em cada um desses versos que estarei lendo. Amém? Então vamos a eles? Beleza? Pura? Vamos nessa. Diz assim a santa palavra do nosso Deus, a Bíblia, a palavra do Senhor. Está aqui a coletânea, o Inário de Israel, né? Os Salmos. Eu vou falar, portanto, conforme já mencionado, a excelência da criação e a perfeição da palavra de Deus. Vamos lá. Esse é mais um salmo escrito por Davi. Davi é o grande escritor. A grande parte dos salmos foi escrito por ele. E este salmo também era um salmo cantado, um salmo que Davi fez para ser cantado no templo. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e a noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí, nos confins do mundo, pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. E nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos.
O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar. A grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Pois bem, amados irmãos, que salmo belo. Eu vou apresentar a vocês uma realidade que eu creio que vai impactar muito vocês. Este salmo fala de coisas tão profundas, tão majestosas, tão gloriosas, que nos deixam extasiados, né? Nos deixam perplexos, maravilhados. Esse Deus é poderosíssimo, esse Deus é muito maior e muito melhor do que qualquer um de nós imaginava que ele fosse. E é somente através da Bíblia, preste atenção nisso, o Deus da Bíblia, o Deus da palavra se revela através da palavra de Deus. Portanto, se nós não tivermos a palavra de Deus e não meditarmos nela, nós jamais saberemos quem é o Deus da Bíblia, quem é o Deus da palavra. Deus se revela através da sua palavra, amados irmãos. E esse texto manifesta exatamente isso, a maneira como Deus revela o seu poder. Ele se revela na criação, na obra criada, e ele também se revela através da sua bendita palavra. É dentro desse viés que nós vamos meditar nesta manhã. É algo tão sublime, tão precioso. E eu espero que à medida que eu for falando, você agora se deleite e participe junto comigo, adorando o Senhor. Lembrando que fica como o texto-chave, o primeiro versículo deste texto sagrado. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Esse é o primeiro verso. Pois bem, vamos então fazermos um devocional agora? Vamos lá. O Salmo 19 é um dos textos mais ricos sobre a revelação de Deus. Mais ricos sobre a revelação. Este salmo nos mostra que o Senhor se dá a conhecer de duas formas. Preste atenção nisso para você compreender. Deus se revela, Deus se dá a conhecer pela criação. Nós chamamos isso de revelação geral, isto é, a maneira como Deus se revela pela criação, e Deus se revela através da sua palavra, e chamamos isso de revelação especial. A Bíblia diz que a revelação geral torna o homem indesculpável diante de Deus. A criação revela que existe um Deus criador. A revelação especial é através da Bíblia, e como nós conhecemos o plano de redenção. Então, a revelação geral, quando olhamos para a obra criada, o homem é indesculpável, porque existe um Deus. E através da Bíblia, Deus se revela de forma salvífica. Então, é através da palavra que nós conhecemos o propósito de Deus. Nós entendemos como Deus é, como Deus age e quem é esse Deus poderoso. Dos versos 1 ao verso 6, nós vamos ver exatamente a revelação geral. Davi vai contemplar o firmamento e ele declara, olha que ele declara, um dia discurso ao outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. A criação fala, amados irmãos, não com palavras audíveis, mas realiza uma pregação constante e universal. Em cada nascer do sol, cada estrela no céu, cada detalhe da ordem, a beleza da natureza testemunham sobre o Deus Criador. Contudo, essa revelação, a revelação
geral não é suficiente para a nossa salvação. Ela é suficiente para condenar o homem, diz a carta aos Romanos, capítulo 1, verso 20, que rejeita Deus, sabendo que existe um Deus, quando ele olha para a criação. Agora, dos versos 7 ao verso 11, Davi se volta para a revelação especial. Ele diz, a lei do Senhor. A partir daqui, Davi vai mostrar uma outra linguagem. Agora, a revelação especial. Não é a criação impessoal, mas é a palavra de Deus que transforma o coração do homem. A Bíblia, o texto que lemos diz, a lei do Senhor é perfeita, é pura, é limpa, é verdadeira, ela restaura a alma, ela alegra o coração, ela ilumina os olhos. Ô irmão, você percebe a eficácia das Escrituras, o poder das Escrituras? As Escrituras não apenas informam, mas elas transformam. E a obra que o Espírito Santo realiza em nós é aplicando esta palavra ao nosso coração. Quando nós meditamos na palavra, o Espírito Santo aplica essa verdade ao nosso coração. A lei de Deus não é um fardo, é um deleite para quem foi feito nova criatura em Cristo. Davi afirma assim, mais desejáveis são do que o ouro, mais doces do que o mel. Verso 10 diz isso, é a tua palavra, Senhor. É maravilhoso isso. A revelação especial revela também o estado do nosso coração. Davi reconhece, por exemplo, a sua própria fabilidade, a sua falha, e ele ora. Olha o que ele diz no verso 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Meus amados irmãos, às vezes nós falhamos e não percebemos que falhamos. Aqui vemos a humildade de Davi, alguém que conhece a santidade de Deus e a própria inclinação do seu coração ao pecado. E às vezes nós cometemos e, Senhor, mostra-me aquilo que está oculto. Davi não confiava na justiça dele, mas ele buscava a graça de Deus para ser preservado do seu erro, para ser preservado da sua arrogância. Ele demonstra exatamente a humildade. E o Salmo termina com uma das orações mais preciosas de toda a Bíblia. O verso 14 diz assim, ó, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha, redentor meu. Essa é a súplica do coração de alguém que foi regenerado por Deus, que foi salvo, resgatado por Deus, que o Espírito Santo habita dentro dele, viver diante de Deus, viver para a glória de Deus, com as palavras e os pensamentos moldados pelo poder dessa verdade gloriosa que é a palavra de Deus. Ela é perfeita, ela restaura a alma. Oh, amados irmãos, você sabe que se você estiver aflito agora, a palavra de Deus restaura a sua alma. Olha o que diz a Bíblia, olha que coisa profunda, gloriosa, extraordinária, que não posso deixar passar em branco. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Seu coração está triste, mas ele vai se alegrar agora com a retidão dos preceitos de Deus. Olha, o verso 7 ainda diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Se a sua alma está abatida, ela pode ser restaurada agora. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Percebe que cada um dos atributos da palavra tem uma repercussão direta ao nosso coração. Ela é perfeita, olha o atributo, e ela restaura a alma, agindo em nós. O testemunho do Senhor é fiel, olha, e qual o resultado disso? Dá sabedoria aos simples. Verso 8, os preceitos do Senhor são retos, qual o resultado disso na nossa vida? E alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, olha a qualidade, o mandamento é puro e ilumina os nossos olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Olha que coisa bendita. Os juízos do Senhor são verdadeiros e igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, muito mais do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Davi está dizendo, não é pesado, Senhor. Pesado é o pecado que nos distancia de Deus. Oh, amado irmão, que a graça de Deus te sustente, que esse dia seja um dia abençoado para você e que você possa se deleitar
quando você sair para o trabalho, você olhar para a natureza e você dizer exatamente o que Davi disse, sabe? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Você olhar e dizer, Senhor, aleluia, porque tudo que está criado reflete a glória de Deus. E o testemunho do Senhor é fiel. Eu digo a você que quando nós olhamos para a criação, nós vemos a obra do Deus Criador. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós vemos a restauração do Deus que nos redime, o nosso Redentor. Eu quero me unir a você. Os seus problemas podem ser grandes, as lágrimas podem estar rolando dos seus olhos, mas eu creio que cada atributo da palavra haverá de repercutir na sua vida hoje, ainda hoje, agora. Esse é o nosso Deus. A palavra dele não volta vazia. Cumpre o que bem apraz ao Todo-Poderoso. E eu quero encerrar exatamente fazendo esta oração com você. Olha, eu quero orar dessa maneira. Por favor. As palavras dos meus lábios, Senhor, e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti. Na Tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Deus eterno, eu Te louvo pelos irmãos que estão comigo orando agora. Que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis a Ti. Diante de Ti estão os nossos problemas, as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas imperfeições, mas Tu és o Deus que perdoa a iniquidade. Tu és o Deus poderoso que nos ergue e nos coloca em pé, mesmo quando estamos abatidos. Senhor, Tu és aquele que nos socorre quando nenhuma mão se estende para nos ajudar. Aleluia ao Teu nome, porque quando olhamos os benefícios de meditarmos na Tua palavra são tão gloriosos, Senhor. Que a Tua palavra sustente a cada um de nós, a mim e aos irmãos que estão meditando comigo neste texto sagrado. Faz isso, Senhor, para a glória do Teu nome. Dá um dia abençoado a todos nós. Por isso oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Que Deus te abençoe, minha amada irmã. Que a graça de Deus seja sobre todos vocês. Um forte abraço, um excelente dia. Que o nome do Senhor seja muito glorificado na vida de todos vocês. Não esqueça, vamos para frente. Que o reino de Deus avance. Não se esquece, envia esse vídeo para pessoas que precisam ouvir essa palavra. Forte abraço. Amanhã retornaremos para orarmos juntos mais uma vez. Velai comigo, momento de orarmos os salmos. Deus te abençoe.